Muito bem, amigos, graças a Deus estamos de volta nesta força e nesta fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, abençoe a sua família e possa fazer de você uma pessoa feliz, né? Deus quer ver você feliz, Ele quer. Se for depender de Deus, você nunca sofreria prejuízo, danos e perdas. Hoje no Seminário da Fé, eu quero ler com vocês Atos 27, versículo 9, que nos ensina como evitar prejuízo, danos e perdas. É exatamente isso aí. A Bíblia ensina para a gente como evitar prejuízos, danos e perdas. Eu quero falar isso para você hoje. Atos 27, versículo 9, versículo 10. 9 diz assim: depois de muito tempo ter se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muito dano e prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião, olha só, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ter um porto de Creta. Então, olhava para o nordeste, para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquirão, e sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Quer dizer, o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele teve aquela visão, ele teve a visão, Deus mostrou para ele, ele fala aqui, no versículo 10, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muito dano, prejuízo, perdas. Mas no versículo 11 fala que o centurião, ele deu mais crédito ao piloto e o mestre do navio do que aquilo que Paulo dizia, por intermédio do Espírito Santo. Então é assim. Muitas das vezes a pessoa prefere ouvir a voz do mal, a voz da razão. Tem gente que prefere ouvir a voz da razão do que a voz da fé, do que a voz de Deus. Vê que a maioria era de opinião que viajassem, mas o homem de Deus disse assim: olha, é melhor não viajar. Só que ele era um simples prisioneiro, um presidiário dentro daquele navio. Ele estava na prisão, E a maioria, a opinião da maioria era que viajasse.
E ele estava ali dizendo, olha, Deus está me mostrando para não viajar. Mas eles preferiram consultar o mestre do navio, o piloto, do que o Espírito Santo estava falando por intermédio do apóstolo Paulo. Muito bem, aí veio, né? Veio a tempestade e começou a despedaçar o navio, começou a ter prejuízo, a carga sendo perdida. Muita gente só não morreu por causa da presença de Deus ali, através de Paulo, né? Então, no versículo 21, diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que o Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Eu confio em Deus, que sucederá do modo do que foi dito. Quer dizer, depois o apóstolo Paulo teve que dizer umas verdades para eles, né? Olha, era preciso vocês terem me atendido, né? Se vocês tivessem me atendido, me dado ouvido, teria evitado tudo isso aí. Os prejuízos, a perda do navio. Mas agora, né? A única coisa que resta é vocês terem bom ânimo, né? Pelo menos está todo mundo vivo. Então, tenha bom ânimo. Foi o que ele falou. Tem de bom ânimo. Porque não morreu ninguém, né? Está todo mundo vivo. Graças a Deus. Mas o que a gente vê nesse texto bíblico? A importância de seguir a direção de Deus. A importância de ouvir a voz de Deus. Ele preferiu dar crédito, o centurião, o responsável do navio, preferiu dar mais crédito ao mestre do navio e ao piloto do que o que o Espírito Santo falava através do apóstolo Paulo. Por que muita gente nos dias de hoje, você vê muita gente sofrendo dano, tendo prejuízo, perdas, né? Tem muita gente sofrendo perdas, tendo muito prejuízo, né? Porque ela quer resolver com as suas próprias forças. Ela acha que ela tem cabeça, ela acha que ela tem sabedoria para resolver qualquer questão. E na cabeça dela, ela acha que ela consegue resolver. Ela não deixa Deus dirigir. A última palavra tem que ser de Deus. Então, esse texto bíblico nos ensina como que você pode evitar os prejuízos, né? As perdas, os danos. Você tem que contar com Deus. Você tem que chegar para Deus mesmo e falar com Ele: Senhor, me ilumina. Eu preciso resolver essa questão aqui, ó, na minha loja, na minha empresa, no meu trabalho. Eu preciso resolver isso e estou sem saber como fazer. Às vezes a pessoa toma uma decisão precipitada, né? Tomada por um ódio, por uma raiva, e aí toma decisões erradas, né? Que não é conforme a direção de Deus, conforme a orientação de Deus. Aí sabe o que acontece? Prejuízo, né? Sabe o que acontece? Danos, perdas. Aí que vem as perdas, vem o dano, vem a vergonha.
É por isso que você vê muita gente tendo prejuízo, muita gente sofrendo perdas, né? Danos, porque ela quer resolver com a força do braço, segundo o que ela acha, segundo o que ela pensa. O apóstolo Paulo chegou e disse assim: olha, é melhor não viajar. Eu vejo que essa viagem vai ser muito trabalhosa, vai ter muito prejuízo, muito dano, muita perda, mas ninguém quis ouvir. Infelizmente, o ser humano, gente, o ser humano, ele tem isso com ele, né? O ser humano, ele quer resolver as questões por conta própria, não quer contar com a direção de Deus, quer resolver ali, ó, né, quando está tomado por um ódio, por uma raiva, e aí termina tomando a decisão errada. Nada melhor nesse mundo do que você deixar o Espírito Santo dirigir sua vida. Deus dirigir sua vida. Tem muitos empresários, né, que ele é inteligente a ponto de reconhecer que ele é abençoado por Deus. Eu conheço muitos empresários da igreja, empresários que também não é da igreja, mas pelo menos reconhece: olha, eu estou sendo abençoado por causa de Deus. Eu sempre peço para Deus me iluminar. É verdade. Eu sempre peço para Deus guiar os meus passos, para eu tomar as decisões certas, né? Tem gente que ela é nervosa, ela, sabe, sangue no olho, né? Esquentada demais, qualquer coisa ela já vai fazendo por conta dela, agindo segundo o que acha, segundo o que pensa. E o ser humano, nós seres humanos, somos muito cheios de falhas, muito cheios de defeitos. Não podemos ficar querendo tomar decisões conforme aquilo que a gente acha. Não tem coisa melhor do que dar ouvidos a Deus. Isaías capítulo 1, versículo 19, Deus falou: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada. Então você, amigo empresário, amigo lojista, amigo trabalhador, né, companheiros, né, de obra, bispos, pastores, todos nós temos que viver na dependência de Deus. Deus tem que continuar sempre dirigindo nossa vida. Você, empresário, lojista, deixe Deus guiar sua empresa, deixe Deus dirigir sua empresa. Tome decisões segundo a orientação divina. Você vai evitar muito prejuízo, muitas perdas e muitos danos. Você vai evitar, tá bom? Era isso que eu gostaria de falar hoje no Seminário da Fé, como evitar prejuízo, danos e perdas, tá bom? Receba aí a sua vitória nessa noite de quinta-feira, meu Pai. Nesse fim de tarde, melhor dizendo, nesse fim de tarde de quinta-feira, eu profetizo vitórias. Eu anulo os prejuízos, perdas e danos na vida de todo o seu povo, principalmente do lojista, do comerciante, pequeno empresário, grande empresário. Senhor, que todos sejam abençoados, guardados. Livra ele dos prejuízos, dos danos e das perdas, e que todos eles sejam abençoados. Toma nas tuas mãos, Senhor, e derrama a tua bênção, a tua graça, o seu poder. Amigos, amigas, estamos em mais um ponto final de nossa programação, né? Aqui no canal de bênçãos, esse canal da fé, né? Todos os dias, 5 da tarde, uma palavra para abençoar a sua vida
e 6 da manhã, a oração do trabalhador, sempre fazendo uma homenagem a cada trabalhador, tá bom? Que o Espírito Santo Divino te abençoe e faça de você uma pessoa vitoriosa. Se inscreva no canal ainda hoje. Ainda não deixe passar de hoje. Se inscreva, deixe o seu joinha e ative o sininho das notificações. Tá bom? Ative o sininho. Toda vez que a gente entrar no horário diferente, aí você vai ser notificado. Tá bom? Forte abraço. Deus abençoe a todos.